Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Nós estamos chegando no final do ano litúrgico e em breve nós vamos viver o tempo do Advento, que é justamente já o ano novo na igreja. Então as leituras destas últimas semanas, elas vão sempre trazer o tema escatológico, uma palavra bonita para dizer os finais dos tempos, como se dará. Ou então, a igreja tenta justamente mostrar revelando aquilo que nosso Senhor nos disse, como nós um dia iremos ao encontro do Senhor, ou a outra possibilidade, o próprio Senhor que virá ao nosso encontro. Mas fala sobre os finais dos tempos. Então, por isso, o discurso de Jesus, ao longo desta semana e também dos próximos dias, vai sempre falar de conversão, mas, acima de tudo, de uma necessidade de estar preparado. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus respondendo a algumas pessoas a respeito de quando será esses acontecimentos. Ontem eu celebrava a missa em uma paróquia aqui na cidade de Cachoeira Paulista, e eu falava justamente para o povo, falava assim: olha, se Deus concedesse a nós a graça de saber o exato momento do nosso encontro com Ele, repito, seja a nossa ida ao encontro dEle, ou Ele vindo na sua glória ao nosso encontro, nós não sabemos como se dará, mas se nós soubéssemos exatamente o dia e a hora, 2 coisas aconteceriam conosco. Ou a primeira, nós entraríamos numa crise grande de ansiedade, porque a gente ia querer viver, antecipar, e como vai ser isso e aquilo, ia ficar então pensando lá na frente, sem viver o agora. Ou então, nós correríamos o risco de viver a outra realidade, que é um pouco extrema, de querer, entre aspas, aproveitar a vida, fazer uma bagunça, viver de maneira desordenada, e nos últimos minutos ir atrás de um padre para se confessar, e aí assim então conquistar a vida eterna. Ou seja, nas 2 situações, nós não seríamos realizados, nós não iríamos ter a capacidade de viver tranquilamente. Por isso nosso Senhor então lhe diz: se prepara. E é isso que é a continuidade do Evangelho de hoje.
Nosso Senhor, Ele diz, olha, se é amanhã, se é daqui 1 mês, se é daqui 10 anos, você tem que estar preparado, é no agora. Porque se nosso Senhor decide que o tempo é justamente 12h30 que Ele virá, então nós temos 14 minutos. Ou se Ele decide que é 12h20, nós vamos ter 4 minutos. Para nós, o necessário é estar preparado. E aí entra então o contexto de hoje. Que Jesus então ele traz 2 realidades que aconteceram no Antigo Testamento, justamente para comprovar esta questão. Naquele tempo, assim como hoje, todo mundo vivia a vida, não se preocupava, não tinha a inquietação em relação aos sinais que o Senhor dava, porque Noé, por exemplo, foi um sinal. Nós sabemos, através da Sagrada Escritura, que até mesmo outras pessoas viam a preparação, tudo aquilo que ele preparou, e mesmo assim, tiravam sarro. No caso de Ló, também o Senhor enviou mensageiros, e eles não entenderam os sinais. Para dizer que nós, então, temos grandes sinais, mas o maior sinal é a presença de Jesus hoje na nossa vida. E por isso nós não temos a necessidade de querer buscar ou antecipar as coisas numa suposta previsão do futuro. Não. Viva o tempo de agora. Viva o hoje. Seja santo agora. Busque eliminar da sua vida aquele pecado que está aí já há muito tempo, que você talvez tenha vergonha de confessar. Confesse agora, saindo daqui e indo até o confessionário, para dizer que nós temos o agora. E é justamente isso que Jesus ele diz no final do Evangelho, aonde que a nossa preocupação não deve ser com aquilo que nós possuímos, com o nosso bem material, mas a nossa preocupação deve ser justamente com a nossa alma. Porque aí, se nós estivermos preparados, nós então iremos tranquilamente a este encontro e viveremos a eternidade ao lado dele. Quando nosso Senhor, no Evangelho de hoje, vai dizer, olha, se você estiver no terraço, não desça, não se preocupe, justamente para dizer que aquilo que é material, nós vamos usar, mas a gente não vai carregar conosco. Imagina você vendo sinais, no caso de Jesus como fala, da vinda dele, da manifestação do Filho do Homem, e a sua preocupação é aquilo que está dentro da sua casa. Você não conseguirá, se essa for a sua preocupação, receber Jesus na sua vida, porque o seu coração e a sua mente vai estar preocupado com outras coisas. Por isso que na primeira leitura de hoje, o autor sagrado vai dizer que a sabedoria que o Senhor nos dá é justamente para ir ao encontro dele. Ele utiliza até mesmo uma analogia, dizendo, olha, veja as obras do Senhor, e através das obras do Senhor, você vai conseguir chegar no autor. Na filosofia, nós temos um princípio, que é de São Tomás de Aquino, que é um santo, que escreveu muito, que ele dizia do motor imóvel, que é o primeiro motor, que é o início de tudo. Tudo tem que ter um início, não pode ser acaso. E aí é a discussão filosófica que entra, mas isso e aquilo, se aconteceu através de uma explosão. Não, mesmo sendo assim, tem que ter algo antes. E esse algo antes é Deus, que alguns vão chamar de outro nome, mas é Deus, porque Ele inicia. E nós podemos fazer esta experiência que o autor sagrado fala, justamente quando nós contemplamos a beleza de Deus. Eu estou voltando para o Brasil, estava em missão pela Canção Nova na França, e a região que nós moramos lá, ela não é tão longe do litoral. Então a gente tem o mar Mediterrâneo, não é o mar como no Brasil, mais agitado, mas nós temos praia para poder ir
na época que faz calor. Não é muito tempo no ano, mas ainda assim a gente consegue ir ali 2, 3 meses no ano. Depois fica frio e aí é só quem nasceu mesmo lá para conseguir ir. E eu amava chegar e ficar na praia. Normalmente a gente acabava o expediente, ia para a praia, horário de verão, então o sol, né, ele se põe ali, começava a escurecer lá por volta de 10 horas, né, 9h30 da noite, 10 horas começava a escurecer. E uma coisa que eu amava fazer é ver o pôr do sol sentado na areia e contemplando aquela beleza, aquele espetáculo. E não tinha como não sair do meu coração um sentimento de gratidão a Deus por aquilo. Eu falava assim, é muito lindo, é muito perfeito para ser simplesmente uma obra do acaso. É algo que não dá para falar assim, não, mas é uma junção. Não, não tem como. É sim um Deus, e minha fé me faz declarar isso, que criou todas as coisas e criou para que nós então pudéssemos utilizá-las, mas acima de tudo, para ter contato, comunhão, intimidade com Ele. E é por isso que nós somos chamados a fazer este caminho de ir ao encontro do Senhor. Talvez pelas obras, talvez por outros meios, para que assim o nosso coração fique em paz, tranquilo, para que a gente possa fazer o encontro definitivo com o nosso Senhor. E é isso que eu quero convidar a você neste momento, pedindo a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda neste processo de ir ao encontro dEle. E quando nós vamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário deixar aquilo que não pertence a Ele. É necessário deixar aquilo que não é o próprio Senhor, mas às vezes algo que Ele criou. Às vezes eu fico admirado como nós, influenciados por tantas outras coisas, permitimos que aquilo que é criação, aquilo que é criatura, define o nosso agir. Vá ao encontro do Senhor, vá direto na fonte. Como se as estrelas pudessem dizer para você, olha, porque agora você então, as estrelas estão dizendo que você tem que usar isso, porque hoje é o dia favorável para isso ou para aquilo. Isso não diz respeito à doutrina da nossa igreja. Isso, ao contrário, exclui aquilo que é o Senhor da nossa vida. Porque você se volta para a criatura e não para o Criador. E hoje nosso Senhor quer realizar esta obra, esta manifestação na sua vida. Se você quiser ficar de pé para rezar um pouquinho comigo, vamos pedir esta graça a Deus. Vamos pedir a nosso Senhor que hoje ilumine a nossa vida, mostrando que Ele é real, que Ele é presença, e que eu não preciso ter medo do dia em que o Senhor vai me chamar, porque com a graça dEle, com a graça do Espírito Santo, eu vou estar preparado. Não será fácil, porque sim, eu ainda sou falho, eu sou apegado às situações, às coisas e tantas outras realidades, mas Senhor, me ensina. Coloca, Senhor, no meu coração no dia de hoje este desejo de eliminar aquilo que me impede de ter plena comunhão contigo. Coloca, Senhor, no meu coração hoje o desejo de ir ao encontro do Senhor e não ficar, Senhor, naquilo que são as obras, e não ficar, Senhor, naquilo que é passageiro, não ficar preso, sobretudo, naquilo que é material, mas dai-me, Senhor, a graça de estar e de viver em comunhão contigo. E por isso, Senhor, nós te pedimos, envia, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, por tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revela a nós, no dia de hoje, a necessidade de estarmos e termos o Senhor como primeiro e em tudo na nossa vida.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, mas ao contrário, o Senhor nos quer preparado para um dia vivemos a eternidade ao teu lado. Amém.